lá, né? Hoje a gente vai falar sobre o fósforo no solo. O fósforo, ele tem algumas particularidades, o modo como ele se comporta no solo é diferente dos outros nutrientes. Ele tem umas certas particularidades que a gente vai estar vendo e é um nutriente extremamente exigido pelas plantas e em geral os solos brasileiros são fracos, são deficientes no fósforo. Bom, dentre os macronutrientes, o fósforo ele é exigido em menores quantidades pelas plantas, juntamente com o enxofre. Todavia, ele trata-se de um nutriente aplicado em grandes quantidades em adubação no Brasil. Então, ele se trata de um nutriente aplicado em grandes quantidades, tá? E, como eu já havia dito, os solos brasileiros eles são pobres em fósforo, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui estão os nutrientes, né, presentes no solo. Né, o fósforo aqui, ó, ele tá aqui, ó. Olha a porcentagem do fósforo, muito pequena. Boa parte do solo, né, presente aqui em oxigênio. Depois o silício, porque o silício está presente aí nos argilos minerais, né? Posteriormente o alumínio, aí vem o ferro e aqui os maiores importâncias para a gente aqui o cálcio 3,6, o potássio 4,4, o magnésio está aqui 2,1 e outros nutrientes fica aqui no 4,4. Você vê que o nitrogênio nem aparece aqui, né? Ele nem aparece. Bom, aqui você pode ver aqui no geral aqui o mapa. Ó, aqui onde está amarelo ocorre deficiência de fósforo. Então eu acho que boa parte dos estados brasileiros, né, estão aí com deficiência em fósforo, né? Então você pode ver que aí no geral, é no país todo que a gente tem problema com fósforo, tem deficiência em fósforo. Na planta, o fósforo ele está presente aí nos processos de fotossíntese, no florescimento, no armazenamento e na divisão celular. Então pode ver que ele é um nutriente de extrema importância para a planta, né? Principalmente aqui pela fotossíntese e aqui no florescimento, né? No florescimento aqui principalmente para as culturas frutíferas, né? Que é importantíssimo o florescimento. Então ele é muito exigido aqui. Trata-se de um nutriente que mais limita a produção vegetal no Brasil. Tá? A fome do solo por fósforo será tanto maior quanto mais ácido for o solo. Tá? Então, falando aqui então, a necessidade de fósforo no solo ela vai ser tanto maior quanto mais ácido for o solo. O que a gente pode fazer aqui para evitar isso aqui então? Hein, gente? O que a gente pode fazer para estar evitando aqui esse problema, então, para amenizar um pouco esse problema aqui do fósforo? É, regular o solo, é, fazer uma análise do solo e ver a deficiência, é isso. Não, então, mas aqui, ó, tá falando aqui que quanto mais ácido for o solo, mais a gente vai ter problema. Né? Então, o que a gente pode estar fazendo para amenizar isso daqui? Que foi assunto de aulas anteriores nossa aí. Fazendo a correção do solo, do pH do solo. Exatamente, calagem. Trabalhar com calagem, então a calagem vai ajudar a gente já a evitar um pouco do problema dessa deficiência de fósforo. Porque os íons OH- gerados pelo calcário tomam o lugar dos íons de fósforo fixado e consegue liberar o fósforo para a solução do solo.
As formas e como que é as formas e a dinâmica do fósforo no solo, porque ele tem várias formas de presente no solo. O teor de fósforo inorgânico nos solos é muito maior do que o de fósforo orgânico. Mas o problema é o quê? Que o fósforo inorgânico ele não está disponível para as plantas. As plantas não conseguem absorver o fósforo inorgânico. Então, representando aí, ó, de 20 a 70% de fósforo total na camada arável. Tá? E os solos podem chegar a apresentar de 100 a 2.500 kg por hectare de fósforo total na camada arável. A concentração de fósforo em solução é extremamente baixa. E ela é normalmente entre 0,1 a 1 kg por hectare, devido à elevada tendência de remoção do fósforo na solução. Então olha aqui, um grande problema, porque fósforo em solução é o fósforo disponível para absorção pelas plantas. Adsorção ou fixação na argila com óxidos de ferro, alumínio ou cálcio. Então o fósforo ele tem um grande problema aqui, ó, de fixação específica dele nos colóides de argila. Tá? E também um problema de precipitação, que a precipitação em solos ácidos ocorre com íons de alumínio ou de ferro, que estão presentes na solução. Então, por isso aqui, ó, calagem, extremamente importante aqui, ó. Então, olha lá, como que ocorre o ciclo dele no solo? É adicionado através de esterco de animal ou de fertilizantes orgânicos, tá? Ou pelo resíduo de plantas, tá? Pode ser adicionado. Deposição atmosférica também e fertilizantes minerais. Então, todos esses aqui são as formas de entrada de fósforo no solo, tá? Então, aqui, desses modos aqui, ó, é fósforo orgânico, microbiológico, resíduo de planta e humus. Esses aqui eles podem ocorrer aqui mineralização desses compostos e aí sim ficarem disponíveis para as plantas, para absorver pelas plantas. Deposição atmosférica e fertilizantes é injeção na veia. Eles já vai diretamente para a solução do solo e ficam disponíveis para as plantas, tá? Problema: lixiviação. É pouco comum, mas ocorre, tá? Perda por erosão também pode ocorrer. Aqui a gente pode ter um problema aqui, ó. Solução de aqui, ó, pegado o fósforo da solução e ocorrer aqui a adsorção desse fósforo. Ele ficar absorvido na argila, nos óxidos de ferro, alumínio ou carbonatos, tá? Ou aqui pode ocorrer o que? Precipitação desse fósforo, tá? E ficar indisponível para as plantas também. Como que ocorrem as transformações do fósforo nas plantas? Fósforo ligado a argila, óxidos e ferro, óxido de ferro ou alumínio, né? Fósforo em minerais secundários, que é fosfato de cálcio, de ferro e de alumínio. Fósforo em minerais primários e apatitas, tá? Todos eles vão para a solução do solo, assim como o fósforo orgânico, que vem de restos de animais, esterco, restos de planta, entre outras coisas. A forma do fósforo na solução do solo. Então, que jeito que a gente pode encontrar o fósforo na solução do solo, tá? Dessas formas aqui, ó, H3PO4, H2PO4, HPO4 ou um tetraóxido de fósforo, tá? Essa fórmula aqui a gente encontra em pH menor do que 5. Essa forma aqui a gente encontra em pH de 4 a 6. Aqui de pH 6 a 9. E aqui pH maior do que 10, que é a faixa de pH que pode ocorrer retrogradação.
A mandioca. A mandioca necessita de uma concentração de 0,05 micrograma de fósforo por ml e a soja de 0,2 micrograma de fósforo por ml. Concentrações essas sugeridas como adequadas para o máximo crescimento dessas espécies. O fósforo da fase sólida em equilíbrio com a solução do solo é referido como fator quantidade do ponto de vista conceitual de disponibilidade de fósforo. A precipitação de fósforo no solo. Então, como que ocorre a precipitação do fósforo no solo? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma reação do fósforo com o alumínio da solução. Aqui, ó, é fósforo na solução e o alumínio da solução. O que acontece? Ele vem para cá, fica fixado com o hidróxido de alumínio, tá? E fica passado a fazer o que? Fósforo não lábil. Aqui ele reage com o ferro do solo e ocorre também uma reação e ele fica indisponível, fósforo não lábil também. E aqui ele reage com o cálcio do solo, ficando não disponível para as plantas também. Nesse caso aqui ocorre só com pH alto. Olha aqui, ó, os compostos que ele fica fixado. São esses dois aqui, ó, monetita e varicita. Ele fica fixado aqui. Fica indisponível para as plantas. Fósforo lábil. O que é agora esse negócio de lábil e não lábil? O fósforo lábil é fósforo precipitado em equilíbrio com o fósforo da solução. Precipitado, ele fica em reações com o ferro e o alumínio. E o fósforo não lábil é o fósforo estável, que fica em minerais de cálcio, que aqui ele não volta para a solução do solo, tá? Ele fica adsorvido na argila do solo. Então aqui, quanto mais argiloso o solo, mais prováveis problemas a gente vai poder ter com deficiência de fósforo. A fixação de fósforo é a reação de adsorção na superfície de argilas, óxidos e hidratos de ferro e de alumínio ou de carbonato de cálcio em solos calcários, tá? A adsorção de fósforo ela ocorre através de ligação covalente de alta energia. Então, o problema aqui é o fósforo, quando ele fica fixado, quando ele fica absorvido nas argilas, ele não consegue ficar disponível novamente, não consegue voltar para a solução do solo por causa disso aqui, ó, de uma ligação covalente. As ligações covalentes são ligações muito fortes entre os elementos, que é difícil de quebrar. Ela é de alta energia. Então, por isso que quando ele ficar absorvido, é difícil ele voltar a ficar disponível na solução do solo. A fixação de fósforo ela tem elevada importância no manejo da fertilidade, visando que maior eficiência de uso de fertilizantes fosfatados. Por que isso daqui? Porque você fazer uma adubação fosfatada, que nem jogar um super simples ou um super triplo, que são fertilizantes que disponibilizam fósforo de imediato, a gente costuma chamar meio agronômico de injeção na veia de fósforo. Então, se você utilizar um tipo de fertilizante desse, sem antes você ter feito uma calagem, está bem equilibrado a área que você vai plantar, você vai poder correr o risco de perder muito fertilizante ali, por causa dessa fixação, dessa adsorção que o fósforo tem no meio das argilas, principalmente se for um solo com um teor de argila um pouco mais alto. O fósforo orgânico, a contribuição será tanto maior quanto maior for o teor de matéria orgânica do solo.
cada 1% de matéria orgânica no solo, haverá mineralização de 1 a 4 kg de fósforo por hectare, equivalentes aí de 3 a 10 kg de P2O5 por hectare. Tá? P2O5 é a fórmula do fósforo que está nos fertilizantes minerais, que é a forma dele de disponibilização imediata para a planta. O que torna então o fósforo disponível no solo? Enzima fosfatase. A fosfatase pode ser produzida por raízes de plantas e excretada para a rizosfera, e pode ser produzida por diversos micro-organismos. Tá? Então aqui, ó, micro-organismos, já citando aqui as micorrizas, que são o quê? São fungos, né, presentes no solo. São fungos associados às raízes das plantas que promovem o mutualismo. Mutualismo é uma relação entre dois organismos benéfica entre raízes de plantas e fungos do solo. Tá? E agora os fatores que afetam a disponibilidade do fósforo, então. O fator intensidade, que representa a concentração de fósforo na solução. O fator quantidade, que representa o que? O fósforo lábil, que é o fósforo disponível, que passa para a solução. O fator capacidade, que é o que? O poder tampão, que é representado aqui pelas condições do solo em manter o fósforo na solução em níveis adequados. Pelo que? Dissolução do elemento da fase sólida. Tá? A fase sólida é o que? É a nossa reserva, é a reserva do solo. Tá? Conforme as plantas vão retirando os nutrientes da fase líquida, que é a solução, a fase sólida tem que repô-los, tem que repor eles para a solução. E o fator difusão, que é a migração do íon fosfato da superfície da fase sólida até a superfície das raízes. Agora, extratores. Quando a gente faz uma análise de solo, tem dois tipos no Brasil que são utilizados para extrair o fósforo daquela amostra de solo que a gente manda para o laboratório para fazer a análise, né? No Brasil, em São Paulo, a gente usa o extrator, a gente usa resina, tá? No Rio Grande do Sul e eu não sei se em Minas também usa, eu não lembro quais são os estados agora, mas eu sei que no sul do país é utilizado um outro extrator, que é o Melic, tá? Olha lá, esse Melic, que é o que? Uso de ácidos fracos que extraem quantidades diferentes de fósforo absorvido e dependendo do tipo de argila. Tá? Os níveis críticos de fósforo podem ser diferentes para solos com diferentes quantidades de argila. E a resina, que é o que usa aqui no estado de São Paulo. Que a resina trocadora, ela extrai o fósforo semelhante à planta. Então essa resina, ela trabalha como se fosse a planta absorvendo fósforo e não leva em consideração a quantidade de argila. Tá? O extrator utilizado no método de Melic é uma mistura de ácido sulfúrico e clorídrico. No método de resina, a extração é feita por uma resina trocadora de ânions. Tá? Então, o método de resina ele foi proposta como uma tentativa de reproduzir em laboratório o processo de absorção do fósforo pelas plantas no campo. Tá? Como uma capacidade de troca de ânions da resina é muito alta, há uma transferência de fósforo lábil do solo para a resina. Então, por que o método de resina ele é mais preciso para extrair o fósforo? Porque ele simula a absorção das plantas. Então, o fósforo que está fixado no solo, nos colóides de argila, a resina não vai extrair eles. Já no Melic, não. No Melic ele vai extrair tudo, inclusive esses que estão absorvidos.
Então, de uma certa forma, o MLX extrai tudo, né? Aí depois, quando você vai fazer a recomendação de adubação, você vai estar considerando o fósforo que não está disponível para as plantas. Então, a quantidade da sua conta que vai sair para a recomendação vai ser maior, quer dizer, vai ser menor, tá? Porque você está considerando um fósforo que não está disponível para as plantas. Então, você vai acabar jogando menos fósforo do que precisa. Agora, já no estado de São Paulo, que você usa resina, ele pega o fósforo só que estava disponível para as plantas, aquele da solução. Então, ele não vai estar considerando o fósforo que está absorvido. Então, a quantidade que você vai estar aplicando, né, na adubação vai ser maior, o que vai suprir mais a necessidade das plantas. Porque você vai estar jogando uma coisa lá que a planta você usou como base uma coisa que as plantas podem absorver. Então a sua quantidade que você vai jogar vai suprir mais. Então aqui, só complementando aqui, né, o que a resina, o mellet faz, né? Ele pega o fósforo lábil, o fósforo da solução e o fósforo que a planta absorveria. Os extratores ácidos extraem mais fósforo ligado a cálcio, que é o fósforo fixado, no solo, e pequena proporção do fósforo ligado a alumínio e ferro. Então ele também pega aqueles que estão fixados com ferro e alumínio. E o que pode levar a lá, o que eu falei, é uma subestimativa dos teores disponíveis de fósforo em solos argilosos, que vem recebendo adubação fosfatada. Então é justamente aquilo que eu acabei de explicar. Você acaba depois fazendo uma recomendação fraca, porque você acha que o teu solo tem uma quantidade tal, mas na verdade ele não tem. O extrator tirou mais do que precisava e você acabou sendo enganado, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, como o extrator ácido solubiliza fosfatos naturais, esse método pode superestimar a quantidade de fósforo disponível. Ou seja, ele está superestimando a quantidade disponível. Ele está falando que tem mais do que o que realmente tem em locais adubados com fosfatos naturais. Então, olha lá, olha como que faz a interpretação da análise de solo, né? Você vai pegar aqui, né? Você vai pegar o fósforo que extraiu na análise, né? E você vai ver qual que é a cultura que você vai plantar. São árvores florestais, que nem eucalipto, né? A seringueira, tal. Ou é uma cultura perene, é uma cultura anual, ou são hortaliças. E a partir daí, você pega e vê a quantidade que saiu na sua análise. E a partir daí você vê se está muito baixo, médio, alto ou muito alto. Tá? É dessa forma aqui, é bem simples. Interpretar análise de solo, gente, a gente vai aprender a fazer. É só assim que eu terminar de falar dos nutrientes do solo, a gente vai entrar na parte de interpretação de análise. Tá? Não é difícil de fazer a interpretação de análise. Você só vai pegar a análise e comparar com o boletim técnico 100, com o boletim lá do IAC, de recomendação de adubação e calagem. É bem simples, não é difícil. Tá? E o teor aqui, essa aqui é o método que usa para lá para o Rio Grande do Sul. Aqui, ó. No Rio Grande do Sul já é diferente. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que eles têm o manual de adubação deles. Eles usam a partir do teor de argila do solo. Você vai considerar o teor de argila do solo, coisa que aqui no estado de São Paulo a gente não leva em consideração. Tá? Então você vai pegar a sua análise granulométrica, da sua análise de solo, né? E vai ver qual que é a porcentagem de argila que você tem no seu solo. É menos de 20? É de 20 a 40? É de 40 a 60? Ou é maior do que 60% de argila? Aí você vai pegar,
a partir do que foi visto na análise, o teor de fósforo, e vai ver se ele vai estar muito baixo, baixo, médio ou bom. Tá? Você vê no estado de São Paulo, o critério já é diferente, né? Ó, a gente tem 5 critérios: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Aqui a gente tem só 4 critérios. Agora, só para a gente dar uma analisada, né, a resposta do fósforo de algumas culturas, né, aqui, ó, pelo milho, pelo trigo e arroz, a soja e o feijão, tá lá. O fósforo extraído por resina e aqui o rendimento potencial de grãos, tá? Então aqui, ó, quanto mais, olha lá, conforme crescente, né, conforme vai aumentando a dosagem de fósforo, vai aumentando o potencial produtivo das culturas, né? Ó, tanto o milho foi o mais expressivo, né? Ó. Aí tem o trigo e o arroz e a soja. Beleza, gente? É isso aí. Obrigadão a todos por estarem assistindo.